Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Que esse canal possa te abençoar, te fortalecer, a tua comunhão com Deus, fazer você aprender mais de Deus, fazer você se achegar mais a Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo. Então, quando nos aproximamos da palavra, ao ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, que a sua fé venha crescer mais e mais para a glória do Senhor Jesus e que você possa crescer espiritualmente através desse canal, amém? Lembrando, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Bom, meus irmãos, hoje quero falar a respeito de chamado, de ministérios. Você sabe que a palavra de Deus, ela nos guia para toda a verdade, né? Você, você foi chamado por Jesus, você era do mundo, Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas você já se perguntou qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito em Deus, no reino de Deus, nesse mundo? A palavra de Deus, meus irmãos, Jesus, na sua palavra, ele nos revela todas as coisas. Então, para você que quer saber o seu chamado, para o qual você foi designado por Jesus, você tem que mergulhar na palavra de Deus, porque assim foi comigo, meus irmãos. Eu, certa vez, não questionando qual era o meu chamado, não questionando, mas lendo a palavra, Jesus falou comigo: cumpre o teu chamado de evangelista. Então, ali naquela palavra, bem clara, né, bem direta, o Senhor Jesus falou que eu tinha um ministério como evangelista, para evangelizar as nações, para evangelizar pessoas de perto, de longe, ou seja, um chamado. Então você tem que descobrir na palavra de Jesus. Você não é o homem que vai te dizer. Tudo bem que Deus pode usar uma pessoa para te falar o seu chamado, mas você tem que estar o quê? Ligada espiritualmente para poder o quê? Entender o seu propósito, o seu chamado em Deus. Amém? Porque veja o que a palavra de Deus fala lá no livro de Efésios, no capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, na palavra de Deus, né, certo dia eu abri a Bíblia e Jesus falou: cumpre o teu ministério de evangelista. Ele disse para mim. Então, é Ele que nos guia para o nosso chamado. Ele nos impulsiona para o nosso chamado. Às vezes, você tem que ter um discernimento espiritual para quê? Para entender o seu chamado. Para você entender que, às vezes, uma situação é criada para você perceber que, da maneira que Deus te usou naquela situação que foi criada por Ele próprio, você entendeu o seu chamado. Você entender a grandiosidade do seu chamado, porque chamado é algo muito forte, meus irmãos. Chamado é algo muito forte. É algo que vai além do seu entendimento. Quando você se percebe, você já está executando ali o seu chamado. Por quê? Porque Deus que te escolheu. E o mesmo Deus que te escolheu, ele vai te guiar para a vontade dele. Então, ele que dá direções, inspirações, o que você vai falar, o que você não vai falar. É ele que coloca no seu peito para arder uma vontade grandiosa para executar o seu propósito nessa terra. Então, não existe eu quero fazer tal coisa, eu quero ser outra coisa. Servo não escolhe. Quem escolhe é o seu Senhor. O servo apenas está ligado espiritualmente para entender
o seu chamado. Como eu estava ligada naquele dia, onde eu abri a Bíblia, o Senhor Jesus falou: cumpre o teu chamado de evangelista. Cumpre o teu chamado de evangelista. Nós, temos aqui o exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo, que foi um grande evangelista, foi um grande pregador. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou para ele. É Jesus quem fala, meus irmãos. Então, que você tenha olhos espirituais para entender aonde Jesus está te levando e o que Ele está fazendo com você, para você entender o seu propósito, o seu chamado, amém? Então, que esse vídeo possa ter te ajudado, esclarecido para você a respeito do seu chamado, que você possa executar o seu chamado com um espírito de excelência. Nós não somos perfeitos, meus irmãos, mas tudo que fazemos com amor e com toda a nossa força, a palavra de Deus fala que tudo que vier à vossa mão para fazer, faça conforme toda a vossa força, porque na sepultura não há glória, não há louvor, enfim. É em terra que nós temos que colocar toda a nossa força. É em terra que nós temos que executar o nosso propósito, nosso chamado. É tempo de dizer sim para o chamado e não para todas as outras coisas. Porque fiel é o que prometeu, é o que vos chama para fazer através de você e em você uma gloriosa obra. Amém? Que você possa entender o seu chamado e partir, assim como vários foram chamados e disseram: sim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor Jesus, Ele quer te usar e você precisa deixar Ele te usar, tá bom? Não seja como Jonas, que fugiu do seu chamado, da missão e foi para dentro da barriga de um peixe. Veio um vento na vida dele, às vezes você está passando um vento aí na sua vida, porque você está dizendo não para o chamado. Mas diga assim para Jesus, amém? Deus abençoe vocês, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, até o próximo vídeo. Deus abençoe.